rosa troveja com amor. Igreja minha não tem, mas só contigo. Os ventos vêm, mas nunca te derribará. Mesmo ferida, combatida e desprezada, teu perfume é suave, nunca eu te deixarei. Ferida, combatida e desprezada, seu perfume é suave, nunca eu te deixarei. Guarda minha, guarda bem os meus conselhos, que em breve em nuvens eu virei, que neste dia cumprirá toda a Escritura para toda criatura que na terra estiver. Dia cumprirá toda a Escritura para toda criatura que na terra estiver. Que neste dia cumprirá toda a Escritura Tem que pagar o preço pra vencer, tem que pagar o preço pra viver, tem que pagar o preço, irmão, por você. Tem que pagar o preço pra vencer, tem que pagar o preço pra viver, tem que pagar o preço, irmão, por você. Não encontra uma saída, querem te desanimar, suas forças se acabou e só pensas em parar. Mas não olhe para trás, você é um vencedor, conquiste a sua vitória, pague o preço que for. Tem que pagar o preço pra vencer, tem que pagar o preço pra viver, tem que pagar o preço, irmão, por você. Tem que pagar o preço pra vencer, tem que pagar o preço pra viver, tem que pagar o preço, irmão, por você. A luta tem sido grande, quantas vezes você chorou, tem vitória pra você, você é um vencedor, paga o preço da conquista, porque Deus já te honrou, levante a cabeça agora,
você é um vencedor. Tem que pagar o preço pra vencer, tem que pagar o preço pra viver, tem que pagar o preço, irmão, por você. Tem que pagar o preço pra vencer, tem que pagar o preço pra viver, tem que pagar o preço, irmão, por você. Tem que pagar o preço pra vencer, tem que pagar o preço pra viver, tem que pagar o preço, irmão, por você. Tem que pagar o preço pra vencer, tem que pagar o preço pra viver, tem que pagar o preço, irmão, por você. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são exatamente 18 horas. A esse Deus maravilhoso, toda honra e toda glória por mais um dia que Ele nos concedeu para nós estarmos aqui. E eu espero que você esteja também por aí do outro lado da linha, por aí em outra comunidade, nos ouvindo, nos assistindo. A você neste momento, neste sábado maravilhoso que esse Deus permitiu, que eu e você pudéssemos mais uma vez estarmos juntos na apresentação do programa Falando de Jesus. Sabadão muito especial, data do dia 12 de janeiro do ano de 2019. Aqui estamos nós para a apresentação do programa, para você que está nas comunidades nos ouvindo, exatamente no município de Serra, a você que está nos ouvindo exatamente também nas redes sociais. Quero dizer aos irmãos que nós tivemos um pequeno problema exatamente de sinal durante a nossa início de programação. Então o sinal estava oscilando, o sinal estava indo e voltando, e peço desculpa se durante a programação isso voltar a ocorrer. Já fizemos aqui alguns ajustes técnicos para que durante a mensagem não possa estar acontecendo isto novamente. Sinal de internet é assim, hora está bem, hora está mal. Como agora mesmo nós falamos com o nosso irmão Magno, lá no bairro de Divinópolis, ele falou que o sinal de internet, hora está oscilando, hora fica, hora cai. Nosso amigo Graucio Santos, lá em Novo Horizonte, diretor da rádio RGS Missões, exatamente, ele também falou que está da mesma forma. Então, eu creio que em outros bairros pode estar acontecendo esse problema também. Pode ser aqui do estúdio central, mas pode ser também do estúdio local, onde é feito a retransmissão do programa Falando de Jesus. Sábado, dia 12, eu quero mandar um abraço especial neste sábado para uma senhora lá de Barra de São Francisco, a avó do nosso irmão e presbítero José Antônio, ele que é morador ali de Vista da Serra, mas hoje ele está lá com a sua vovó, quando vão estar todas as parentelas, estão junto com a vovó, porque a vovó nesta data de domingo, se assim o Senhor permitir, ela vai estar completando 110 anos. Isso para a honra e glória desse Deus maravilhoso, que está dando à irmã longevidade de vida, 110 anos, exatamente glorificando o Senhor, agradecendo o Senhor por tudo que Ele tem feito na vida da irmã, por tudo que Ele tem feito na vida da sua parentela, tá certo? Assim diz o Senhor que podemos chegar aos 120 anos. E a irmã, o irmão falou o nome dela, Maria, alguma coisa, mas agora já não lembro mais. Ok? Então eu quero mandar um abraço para todos os irmãos lá da Barra de São Francisco, aqui do norte do estado, ao qual estão nos prestigiando, nos ouvindo, assistindo o programa Falando de Jesus. Que o Senhor possa continuar abençoando a vovó, exatamente do nosso irmão
presbítero José Antônio e também todos os seus parentes. A você que está fazendo aniversário hoje, não sei o seu nome, mas neste planeta alguém está fazendo aniversário. Então esse alguém que eu não conheço, mas esse Deus vivo que realmente reina no planeta, esse Deus vivo que está ao mesmo tempo aqui, mas está aí onde você está, que possa derramar todas as sortes de bênção, que tenha longevidade de vida, mas sempre obedecendo e na obediência das palavras de Deus, na obediência dos mandamentos de Deus. Porque o Senhor tem uma promessa para mim e para você, que é para nós chegarmos aos 70, tá certo? E se o Senhor assim quiser, pode permitir também aos 80 e assim por diante, mas o Senhor já colocou um limite para a sobrevivência do homem na face da terra, que é aos 120 anos. A irmã Maria, eu sei que é Maria, a irmã Maria lá de Barra São Francisco, ela está na promessa porque ela já está com 110 anos e segundo o irmão ela está firme, é uma senhora vigorosa. Então que o Senhor possa abençoar muito a família da Dona Maria. Tem um nome, eu não consigo lembrar, mas devido ao nosso problema eu me perdi aqui para a gente colocar o programa a tempo para ouvir a palavra de Deus. Então a você, onde que você estiver, que Deus possa estar te abençoando também, a sua casa, a sua família, os seus filhos, seus netos, os seus bisnetos, enfim, possa estar abençoando o seu casamento, o seu noivado, o seu namoro, que o Senhor possa estar abençoando o seu trabalho, se você está trabalhando, que o Senhor possa continuar te abençoando, a você também que está desempregado. É só você confiar neste Deus maravilhoso, que Ele tudo faz e pode ter certeza que Ele faz mesmo, senão as escrituras estariam sendo mentirosas. Então tudo que está escrito no livro de Gênesis, Apocalipse, você pode ter certeza que há confirmação nesta terra e também a confirmação no céu, que está escrito exatamente no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18. O que liga na terra é ligado no céu. Então que você ora aqui na terra para que a sua oração seja ligada no céu, na firmeza com esse Deus. São 18 horas e 5 minutos. 6:06. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende.
ocorrência absoluta que tem. Eu tenho certeza que tem famílias que foram transformadas pelo poder da palavra de Deus, porque alguém estava sentado na calçada e aí a caixinha começou a falar da palavra de Deus.
Tiago capítulo 1, versículo de número 19 a 25. O tema da mensagem, ou da aula, é fale pouco, ouça mais e não se ire. Fale pouco, ouça mais e não se ire. Diz assim, Tiago 1, 19 a 25. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Amados, no mundo universitário, existem basicamente 4 tipos de estudantes. Primeiro, existe aquele que é rápido para ouvir e também é rápido para esquecer. Ele está na sala de aula, ele tem toda a atenção, ele escuta bem, ele é rápido para ouvir. Mas da mesma forma que ele escuta bem, ele esquece bem. Vira as costas, sai da sala de aula e já não lembra mais nada do que foi dito. Isso às vezes acontece dentro da igreja, né? A pessoa ouve um sermão, vira as costas, não sabe nem o que foi dado, qual foi a lição que foi ministrada. Existe também aquele que é lento para ouvir e também lento para esquecer. Ou seja, existem pessoas, tanto na escola dominical como na igreja, que elas têm às vezes dificuldade de ouvir, de concentração, mas pelo menos o pouco que ela ouve, ela consegue guardar, ela não esquece facilmente, ela persevera em guardar aquilo que ela ouviu. Existe também um estudante que é lento para ouvir e é rápido para esquecer. Aí é o caos total. A pessoa já tem dificuldade de ouvir, não consegue se concentrar em nada, e o pouco que ela assimila, ela esquece. Por fim, existe aquele que é rápido em ouvir e lento em esquecer. Esse é o ideal, né? Que Deus nos conceda ouvidos, né? E uma memória assim. Rápido para ouvir, só tem sede de ouvir, principalmente a palavra. Tem sede de aprender, seja na escola, mas ela é lenta em esquecer, ou seja, ela guarda aquilo que ela ouviu. E geralmente esses estudantes são os que tiram maiores notas, né? Eles são todos ouvidos na aula e não esquecem facilmente e tiram boas notas. E dentro da igreja é a mesma situação. Aquele que ouve bem e aquele que guarda bem a palavra ou aquilo que é ensinado. E é disso que fala aqui no versículo 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Precisamos ouvir mais, falar pouco e ter muito cuidado com a ira. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que o verdadeiro crente deve saber se controlar, tanto verbal como emocionalmente. É claro que essa necessidade de controle, nós temos que depender de Deus. Nós por nós mesmos, se deixar, fica um descontrole. Então ele deve lidar com a palavra e também com a ira. E analisando melhor esse texto aqui de Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 25, nós vamos ver em detalhes esses conselhos que Tiago nos dá. Até porque a palavra de Deus é prática, é para o nosso dia a dia. Amém? Tiago é aquele considerado o escritor como que o Provérbios do Novo Testamento. As suas mensagens são bem práticas para o dia a dia. Então, em primeiro lugar, o cristão deve ser um ouvinte brilhante. É o que está aí no versículo 19, parte A. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. E esse todo homem aqui inclui jovens, adolescentes, mulheres, homens, idosos. É no sentido genérico.
Tiago não era machista, não é só homem que tem que estar pronto para ouvir. Não, todos nós temos que ser prontos para ouvir. E o interessante é que a palavra pronto aqui no grego é uma palavra chamada táxi, ou táxis, de onde vem a nossa palavra táxi. E quem precisa de um táxi é porque está com pressa. E quem, ou táxi, ou Uber mais atualmente, e quem usa o Uber sabe que o aplicativo, sabe que quem fornece o serviço está pronto para te atender. Essa é uma necessidade, eles estão prontos. E o Tiago aqui vai dizer que da mesma maneira que o táxi, nós temos que estar sempre prontos a ouvir. Temos que zelar por ouvir, seja ouvir a palavra, seja ouvir um filho, seja ouvir a esposa, seja a prontidão de ouvir um colega do trabalho, que às vezes está passando por momentos difíceis. Prontidão em ouvir. Vai lembrar de de uma criança, na verdade. Ela foi caluniada na escola. O professor disse que ela tinha colado, e os pais eram militares, eram bem rigorosos no ensino, na disciplina, e ela injustamente foi acusada de colar na prova. E os pais deram o castigo como um silêncio. Os pais não falavam mais com a criança, se não me engano, de 6 ou 7 anos de idade. E ele foi imposto esse castigo, ele não teve como se defender. E no momento de tamanha angústia, depressão, desespero, essa criança pegou a arma do pai e se matou. E escreveu uma carta. E ali no desabafo daquela carta ela disse: vocês não me ouviram, vocês não me deixaram me defender. E eu cheguei a esse ponto, por quê? Porque vocês não me ouviram. E ele estava sendo injustiçado, e os pais não ouviram. Então é super importante, amados, que tenhamos ou sejamos todos ouvidos. Se eu não me engano é o pastor Cláudio Duarte que diz: quando você chega em casa, o marido, a mulher olha para você e ela vê como se fosse aqueles orelhões da Oi, né? Grandão, pronto para ouvir. E o homem às vezes já chega pensando em outras coisas. Mas temos que estar atentos a isso em nome de Jesus. Simon Kistemaker, que é um comentarista bíblico, ele diz que ouvir é uma arte difícil de se dominar, pois significa ter um forte interesse pela pessoa que está falando. Forte interesse por quem fala. Ouvir é a arte de fechar a boca e abrir os ouvidos e também o coração. Então, da mesma maneira, nós precisamos estar prontos para ouvir, mas ouvir principalmente a palavra de Deus, né? Seja ela lida, seja ela pregada, seja ela ouvida, né? No caso do YouTube, numa pregação, temos que estar prontos. Em Mateus 13, versículo 9, o Senhor Jesus disse o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Romanos 10, 17 diz que a fé, que assim é, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Então quando você ouve a palavra, a fé vem. E quando você coloca em prática, os resultados também acontecem. Então, assim como o servo está preparado para ouvir, diz Warren Wiersbe, assim como o servo está preparado para ouvir a voz do seu Senhor, assim como a mãe está preparada para ouvir o menor choro do seu bebê, assim também o cristão deve estar pronto para ouvir o que Deus tem a dizer. Fala, Senhor, que teu servo ouve, não é isso? Então temos que estar orando: Senhor, fala comigo. Diana comentou ontem, ela estava vendo um filme com as crianças, né? Mateus e Manu, que são já grandões, e Deus falou com ela numa frase do filme. Um filme bom, um filme, não lembro se foi bíblico, mas uma frase, porque ela estava atenta, e ali ela foi despertada e se emocionou. Então, para ouvir bem, principalmente ouvir bem a palavra de Deus, algumas condições são fundamentais, algumas condições são necessárias. A primeira condição é preparar o coração. Há de se ter isso em mente, o preparo do coração para ouvir a palavra. O versículo 21, eu te convido a deixar a Bíblia aberta, aí de Tiago 1, 21. Tiago diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma.
Então aqui a palavra de Deus ela é comparada a uma semente. E o coração humano é comparado a um solo. Muito interessante isso. Antes de lançarmos a semente, é fundamental que o solo esteja bom. Não é isso? Antes de acolhermos a palavra de Deus, precisamos retirar a erva daninha da impureza e da maldade de nosso coração. E essa expressão aqui, acúmulo de maldade, lembra um jardim abandonado, que está cheio de erva daninha. E se você não cuidar do jardim ou de uma horta, você sabe que as ervas daninhas elas crescem rápido. Então tem que arrancar a erva daninha, tem que arrancar, limpar. O que deve se fazer para ter um jardim lindo? Arrancar as ervas, arrancar os espinhos. Da mesma maneira, não adianta receber a palavra de Deus em um coração despreparado, um coração com acúmulo de maldade, perversidade, pecado. Então, antes de ler a Bíblia, temos que orar pedindo a Deus purificação de nossos pecados. Antes de participar de um culto, é fundamental se prostrar, se ajoelhar, se humilhar diante de Deus, pedir a Deus perdão, ajuda na caminhada cristã, a purificação por intermédio do sangue de Jesus, porque muitas vezes nós podemos não pecar por atitudes, mas por deixar de fazer coisas certas. Isso também é uma erva daninha do nosso coração e pode prejudicar a maneira como ouvimos a palavra de Deus. Eu fico pensando que muitas das seitas e heresias que existem hoje, elas se devem ao fato de ouvintes estarem com o coração tão entupido de pecado, de tanta imoralidade, e eles ouvem, mas entendem errado, porque o diabo distorce as palavras. E eles ali conseguem distorcer a Bíblia e fazer com que a Bíblia diga o que ela não está dizendo. E às vezes de ouvinte passa a ser um ensinante ou ensinador, mas deturpado da palavra de Deus. Então, peça a Deus para falar com você através da pregação, até porque é necessário adubar o coração com arrependimento, para que a palavra de Deus frutifique em nossa vida, para que possamos entender realmente o que está sendo dito, como está sendo dito. Devemos também, amados, ter uma atitude de mansidão em relação à palavra de Deus. Tiago diz: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a palavra em vós plantada. Como é esse receber com mansidão? A mansidão é o oposto da ira. Quando recebemos a palavra de Deus com mansidão, aceitamos o que ela diz. Nós não discutimos com a Bíblia, mas honramos a palavra. Nós temos uma máxima: está escrito, e ponto final. Eu não vou questionar a palavra de Deus. Não tentamos distorcê-la a fim de se encaixar com o nosso modo de pensar. Tem gente que faz isso. Distorce a Bíblia porque ela já vai para a Bíblia com o seu pensamento pré-concebido. Ela já tem a sua opinião formada e ela vai para a Bíblia procurando respaldo para o seu engano. Então, os cristãos que gostam de discutir sobre vários pontos de vista, diz Warren Wiersbe, podem estar se iludindo. Pensam que suas discussões promovem crescimento espiritual, quando na verdade talvez só estejam cultivando ervas daninhas. E Tiago ainda diz que o resultado agora dessa frutificação é a salvação da nossa alma, a qual, diz Tiago, é poderosa para salvar as vossas almas. Em relação à palavra de Deus, se referindo à palavra de Deus, você vê o poder da palavra de Deus. Por que a palavra de Deus é poderosa? Porque foi transmitida, dada pelo Deus Todo-Poderoso. Só que a Bíblia em si não nos salva. Não é a Bíblia que nos salva, é Jesus Cristo. Só que a Bíblia nos mostra o caminho da salvação. E quando nós lemos a Bíblia, ouvimos a pregação da palavra e praticamos e entendemos a sua mensagem, aí sim vem a salvação. A palavra de Deus é alimento, mas ela em si não é a fonte de salvação. A fonte de salvação é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas ela nos dá o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é o arrependimento, e a Bíblia vai te dar toda a diretriz para isso. Mas infelizmente, muitos hoje não mais leem a Bíblia. Infelizmente, a Bíblia tem sido um livro negligenciado, esquecido, abandonado, distorcido muitas vezes. Então, a segunda condição para sermos bons ouvintes é a prática da palavra. A primeira condição é ter o coração preparado, certo? A segunda
é a prática da palavra. Olha o que diz o versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando a pessoa se engana a si mesma, é um auto-engano. E é o pior engano que existe. Ouvir sem praticar é o mesmo que não ouvir, ou ouvir em vão. Quando a pessoa vai para uma igreja, vai ouvir uma pregação, vai para a palavra, mas não está nem aí, está lendo a Bíblia como ler um livro de história, sem a predisposição de praticar aquilo que ouve, é a mesma coisa de não estar lendo nada, ouvindo nada. Então não basta ouvir ou ler a palavra de Deus, não basta marcar a Bíblia, é preciso ser marcado pela Bíblia. Tem gente que marca tudo, é bom marcar, eu marco, não há pecado nenhum, mas se você não for marcado pela palavra. Agora, há grandes benefícios em se praticar a palavra de Deus, muitos. Primeiro, quem pratica a palavra de Deus conhece a si mesmo. Olha no versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Nesses versículos, a palavra de Deus é comparada agora ao espelho. Anteriormente, a palavra de Deus foi comparada ao quê? A uma semente, e o nosso coração ao solo. Agora, a Bíblia é comparada a um espelho, e a principal função de um espelho é o autoexame. Sempre que vamos ao espelho, algo precisa ser mudado, deve ser mudado. Ninguém vai à toa, vai para corrigir alguma coisa. Às vezes é o cabelo mal penteado, às vezes é uma sujeira no rosto, às vezes é uma maquiagem escandalosa, chamativa, vulgar, alguma coisa que está errada. Dependendo do espelho, né? Se for um espelho de corpo total, a pessoa vai corrigir muitas coisas, vai mudar a roupa. O espelho vai te fazer um autoexame. Então, quando olhamos no espelho, descobrimos que tipo de pessoas somos e como estamos. O mesmo tem que acontecer quando meditamos na palavra de Deus. Isso é uma realidade. A palavra revela nossos pecados. A palavra revela as nossas necessidades, nossos deveres, nossas obrigações. Como a palavra corta, como ela vai no fundo da alma. Só que não basta somente ela ir no fundo da alma se não houver ações diante ou em harmonia com aquilo que você ouviu. Você lê, por exemplo, 1 João, capítulo 1 a 5, meu Deus, é muito forte, é muito prático. Então, a palavra de Deus nos mostra como estamos com Deus, como estamos com o próximo e como estamos com nós mesmos. A Bíblia revela quem nós somos. A palavra de Deus é o espelho que revela a nossa sujeira. A palavra de Deus é o espelho que revela nossos pecados, nossas transgressões, mostra em que precisamos melhorar. Tudo isso para nos levar ao quê? Ao arrependimento e à fé no sangue purificador do Senhor Jesus. Por outro lado, amados, existe o perigo de ir ao espelho somente de relance, sem o propósito de melhorar, sem o propósito de agir, sem o propósito de fazer nada. Só olha, vê que está tudo desarrumado, mas segue adiante. Né? O cabelo está despenteado, mas vai embora. É um perigo. Eu não tenho esse perigo porque eu não tenho cabelo. Né? Mas quem tem, né, aquele charme todo, aquele tupete, só pode ir e não fazer nada. Assim também existe o perigo de ouvirmos ou lermos constantemente a palavra de Deus e não praticarmos. Ler por um hobby, ler porque eu tenho que seguir a cartilha, ler porque eu tenho que seguir o cronograma da igreja. Amados, por obrigação, sem a predisposição de praticar, é em vão. Não estou te desestimulando a ler, pelo contrário, te estimulando a ler, mas com a intenção e com a ajuda do Espírito Santo a praticar aquilo que você está lendo para a glória de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz: marido, amai as vossas mulheres, as suas esposas. Aí eu leio isso, eu tenho que amar. O amar é uma atitude, não é amar só de palavras. De palavras é fácil falar que ama. Agora você demonstra o seu amor na prática, lavando uma louça, varrendo o chão. Né? O amor é atitude. Amai. Então, amados, temos que ter esse cuidado de, ao irmos ao espelho, praticarmos aquilo
ou seja, melhorar a nossa aparência. Conta essa história de um homem idoso. Esse homem, ele era míope e crítico, juntou tudo de ruim. Não que ser míope é algo de ruim, mas na concepção dele, no contexto aqui, ele foi a um museu com alguns amigos e começou a colocar defeito em vários quadros, criticar tudo, nada estava bom para ele. Até porque depois que inventaram tá ruim, nunca ficou bom. Né? Tem gente que é assim, pessimista ao extremo. E nesse dia que ele foi ao museu, ele esqueceu de levar os óculos. Então ele era míope, com óculos ele enxergava uma coisa. Agora sem óculos não enxergava nada. E parou em frente a um quadro e viu ali uma pintura de corpo inteiro. Diante de um quadro, e começou as suas críticas, as suas deixas, dizendo: a constituição física desse modelo está simplesmente em desacordo com a pintura. Está horrível. O sujeito é bastante rústico. Está miseravelmente vestido. Esse sujeito do quadro, ele é repulsivo. E foi um grande erro do artista selecionar esse modelo de segunda classe para pintar o seu quadro. E ele continuou o seu caminho quando sua esposa soprou em seu ouvido: querido, você estava se olhando no espelho. Tem gente que só vai cair a ficha amanhã, entendeu? Então, sabe qual o problema desse idoso? Apesar de míope, ele estava sem óculos. Ele não conseguia mais enxergar realmente como era a sua aparência diante do espelho. Então ele deu um quadro terrível de alguém que era ele mesmo. Não estava se enxergando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Que a palavra de Deus venha nos mudar, amados, venha nos transformar, nos melhorar. E tudo isso para a glória dele. Que possamos ter colírio nos olhos, dados pelo Espírito Santo, para enxergarmos quem realmente nós somos. Até porque o verdadeiro crente, ele é um praticante da palavra. O verdadeiro crente marca bem a sua Bíblia, e ele é marcado pela Bíblia. O verdadeiro crente não se preocupa em acumular conhecimento, em fazer recordes de leitura da Bíblia. Não, ele se preocupa em praticar aquilo que ele está aprendendo. Essa é a marca do verdadeiro crente. Ele não se preocupa em aumentar seu conhecimento com a leitura da Bíblia, mas se preocupa em mudar a sua vida na prática da Bíblia. Como já dizia D.L. Moody, a Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Não é para aumentar o teu conhecimento, para mudar a sua vida. Então, se a leitura da Bíblia tem mudado a tua vida, você está no caminho certo. Warren Wiersbe diz que não basta ler a Bíblia, é preciso praticá-la. Não basta falar, é preciso fazer. Então, quando nascemos da palavra, quando ouvimos a palavra, quando recebemos a palavra de Deus e praticamos a palavra, podemos ter garantia de salvação para a glória de Deus. Segundo, amados, quem pratica a palavra torna-se verdadeiramente livre. Quem pratica a palavra, em primeiro lugar, conhece a si mesmo. Em segundo lugar, quem pratica a palavra torna-se verdadeiramente livre. Versículo 25 aí. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, Tiago diz que a lei de Deus é perfeita, que a lei de Deus liberta. E sempre que obedecemos a palavra de Deus, amados, somos libertos pelo Deus da palavra. Há uma libertação. Tem gente que corre para tudo quanto é lugar procurando uma libertação, né? Campanha de libertação. Mas a palavra de Deus te liberta quando você ouve e pratica. Em João 8,31, o Senhor Jesus disse o seguinte, e 32, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o contexto, né, da frase bem conhecida pelo presidente Bolsonaro. E conhecereis a verdade, né? Se permaneceres na minha palavra. Ou seja, Jesus é a verdade que liberta. Então Deus não deu a sua lei para nós como meio de salvação, mas nos deu como estilo de vida para os salvos, aqueles que foram resgatados por Jesus. A lei não salva, mas a lei é para o salvo. A lei não leva ninguém para o céu, a prática da lei. Mas aquele que é convertido, ele vai guardar a palavra de Deus. Terceiro, quem pratica a palavra torna-se também bem-aventurado no que realizar. Versículo 25, parte C, diz Tiago: esse será bem-aventurado no que realizar. Então, ouvir a palavra e não praticar é um auto-engano.
é o mesmo que olhar no espelho, ver o que precisa ser mudado, mas não fazer nada para mudar. Muitas pessoas têm a ideia equivocada de que ouvir um bom sermão ou ouvir um bom estudo bíblico é o mesmo que crescer e receber a bênção de Deus. Ah, eu estou ouvindo determinado pregador, é o melhor pregador do Brasil. Não, o fato de você estar ouvindo o melhor pregador ou ouvindo o melhor estudo bíblico não faz diferença se não houver a prática daquilo que você está ouvindo. Não é o ouvir, mas sim o praticar que vai redundar em bênção para a glória de Deus. Os que acreditam que são espirituais só porque ouvem a palavra, enganam-se a si mesmos. Ouvir a palavra de Deus e não praticar é ter uma falsa religião. Qualquer um pode fazer isso. A bênção é resultante da aplicação das Escrituras e não em si da sua leitura. Leitura é ótima, mas se não houver aplicação, não tem bênção. Mas quem obedece a palavra é bem sucedido em tudo que realizar, diz Tiago. Mas um ponto, em segundo lugar, o cristão deve ser lento para falar. Em primeiro lugar, ele tem que estar pronto para ouvir, certo? Prontidão. A palavra pronto é rápido em ouvir. Quem pega um Uber porque está com pressa, principalmente se vai para outra cidade para pagar um valor alto, podia pegar um ônibus que custaria 3 vezes mais barato, mas ele tem pressa. Então temos que estar pronto para ouvir, mas também temos que estar tardios para falar, diz Tiago no versículo 19, parte B. E essa palavra tardio no grego traz a ideia de uma pessoa com dificuldades intelectuais. Uma pessoa lerda, lenta, devagar, quase parando. Né? A gente sempre conhece uns desses. Em escola sempre tem. Né? Tinha um amigo na escola que o apelido dele era Lerdão. Ele era lerdão mesmo. Então, tardio para falar, ou lerdo, ou lento para falar. É como aquela pessoa que só ri da piada no dia seguinte. De vez em quando eu sou assim, eu só entendo no dia seguinte. Esse é o sentido. Então, da mesma maneira que muitos possuem um processador lento, nossas palavras precisam ser lentas, moderadas e pensadas. E a lentidão aqui não é falar manso, falar devagar, não é nesse sentido. É moderar, segurar realmente. É falar pouco. O que Tiago quer dizer é que devemos refletir primeiro e não falar de imediato. É preciso saber a hora de falar. É preciso saber o que falar, como falar, o tom certo de falar. E isso somente com a ajuda do Espírito Santo. Só Ele para domar a nossa língua. Geralmente falamos antes de pensar. Geralmente falamos antes de ouvir, de orar. Geralmente falamos antes de medir as consequências daquilo que estamos falando. Essa é uma regra, infelizmente. John MacArthur diz que as pessoas falam em média 18.000 palavras por dia. Misericórdia. O suficiente para encher 50 páginas de um livro. Em um ano, esse montante será suficiente para preencher 66 livros de 800 páginas. É o que nós falamos. É claro que alguns vão escrever aí, pela quantidade de palavras, uns 100 mil livros, né? E outros menos. Mas a média é 66 livros de 800 palavras. Sendo assim, nós passamos em média 1/5 de nossa vida falando. 1/5 da nossa vida falando. Zenão, o pensador antigo, dizia: temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca. Assim podemos escutar mais e falar menos. Você já notou que Deus, né, Ele fez tudo certinho em nossa anatomia física? Por exemplo, temos 2 ouvidos externos e uma língua que fica cercada de dentes. A língua está dentro e está cercada de dentes. Olha que algo extraordinário que Deus fez. Tem um provérbio em inglês que diz: tu és senhor da palavra não dita, mas a palavra dita é o teu senhor. Depois que saiu, já era. Principalmente as palavras que são gravadas aqui, né? E as que você, às vezes, não fala, mas digita em um comentário de WhatsApp. Palavra, às vezes, maldita, mal interpretada. E como muitas vezes nós erramos com isso. Por isso Davi orava constantemente. E é uma oração sábia a ser feita. Salmo 141:3, ele disse: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Olha que oração sábia. Senhor, me guarda, me ajuda a errar menos.
Sócrates dizia que precisamos sempre passar nossas palavras por 3 peneiras. Primeira, é verdade o que eu vou dizer? Segundo, é com a pessoa certa que eu vou falar? E terceiro, é oportuno abrir a minha boca nesse momento? É uma boa peneira, né? É verdade o que eu vou falar? É com a pessoa certa que eu vou falar? É oportuno abrir a boca? Então, Tiago diz, temos que ser lerdos para falar, lentos para falar. Por quê? Temos que ser lentos. Porque seremos julgados, amados, por nossas palavras. E quem disse isso foi o Senhor Jesus. Mateus 12, 36 e 37. Digo, disse Jesus, que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Misericórdia, que Deus nos guarde. Segundo, porque quem fala muito erra muito. Então temos que ser lentos em falar, porque quem fala muito erra muito. Raramente alguém se arrepende daquilo que não falou. Raramente. Mas quantos não se arrependem de ter falado algo na hora errada, no lugar errado e com a motivação errada? Então, esse falar, como disse, não é somente com a boca, mas também com uma mensagem via WhatsApp, Facebook ou assim por diante. Provérbios 10, 19 diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 13, 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Vamos ver referências fundamentais. Guarda, tem que estar lendo todo dia. Agora, quando Tiago diz que devemos ser lentos ou lerdos no falar, ele não está sugerindo que façamos, amados, um voto de silêncio. Agora eu não vou falar mais nada, né? Eu vou ficar com a boca fechada, deixar o dente bem arriado para não conseguir falar nada. Não é voto de silêncio que Tiago está falando. Muito pelo contrário. O que Tiago está nos ensinando é que nós devemos ser sábios com as palavras que falamos. Tem um provérbio judaico que diz: fale pouco e haja muito. Amados, o nosso silêncio, ele deve ser eloquente para a glória de Deus. Mas não é aquele silêncio de fachada, porque é fácil ter um silêncio de fachada. Já viu aquela pessoa que fala pouco, mas quando fala besteira? Também não adianta. Não, ela fala pouco, não, inteligente, né? A pessoa bem instruída, mas quando abre a boca, só fala besteira. Por isso que Provérbio 17, 28 diz que até o tolo, quando ele se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por inteligente. Até o tolo, quando ele está num cantinho parado, todo mundo diz, cara, é sábio. Mas quando fala besteira. Que Deus nos ajuda. Então não estou ensinando aqui autoajuda, não, é ajuda do alto. Temos que depender de Deus para isso. Sem a ajuda dele não conseguiremos. Então, fale pouco, mas fale de maneira gentil. Fale pouco, mas fale bem. Fale pouco, mas com simplicidade. Fale pouco, mas de maneira honesta. Fale pouco, mas fale amavelmente. Provérbios, se você ler o livro de Provérbios, você vai ver tantos conselhos práticos nessa questão. Provérbios 29, 20 diz: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Um homem precipitado fala antes de ouvir e fala demais. Estou concluindo. Em terceiro lugar, o cristão deve ser lento para se irar. Tiago 1, versículo 19, parte C. Tardio para se irar. Então, se por um lado temos que estar prontos para ouvir, rápidos para ouvir, lerdos para falar, temos que estar sempre lerdos também, ou lentos para se irar. Porque palavras descuidadas muitas vezes acompanham um estado de espírito irado. Geralmente quando a pessoa está irada, ela fala demais e erra demais. Um homem irado, ele ouve a voz do maligno. Um homem irado, ele ouve a voz do diabo e não a voz de Deus. Quando você vê lá no Getsêmani, Pedro, ele mostrou-se tardio para ouvir, rápido para falar e pronto para se irar. E o resultado foi que quase uma vida se perde. Porque ele era ruim de mira, ele queria cortar a cabeça do soldado, mas acertou a orelha. Né? Por quê? Porque ele estava ali no momento de ira.
Moisés ficou irado com o povo de Israel, desobedeceu a Deus batendo na rocha e perdeu o direito de estar na terra prometida. Tudo por momentos de ira. Muitas brigas dentro da igreja são resultado de impulsividade de alguns e palavras precipitadas de outros, mal entendidas. Sobe o sangue. Aí a situação fica complicada. Na verdade, a ira é exatamente o oposto da paciência que Deus deseja produzir na nossa vida, à medida que amadurecemos em Cristo. Paciência, longanimidade. A palavra longanimidade fala de alguém com paciência no limite extremo. E isso é fruto do Espírito Santo, que Ele está disponível para nos conceder. Então, Provérbio 29, versículo 22, diz: o iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Então, em geral, a ira humana ela é desgovernada. A ira humana ela é destruidora e pecaminosa. Hernando Dias Lopes, mais uma vez, diz que há dois perigos com respeito à ira. Primeiro, a explosão da ira, ou seja, o temperamento indisciplinado. Já viu aquela pessoa que explode? Ela, no momento de ira, ela explode e se sente bem. Eu falei que tinha que falar. Só que ela joga farpa para tudo quanto é lado. É como aquela granada cheia de estilhaço. Arrebenta com todo mundo, mas ela sente bem. Mas existe também a implosão da ira, ou seja, o temperamento encavernado. Aquela pessoa que ela não estoura. Ela mantém aparentemente a calma no momento de estresse, de sangue fervendo. Só que ela se estoura por dentro. E ele diz assim: uns atacam e quebram tudo à sua volta quando estão irados. Outros guardam a ira e levam-no para o seu interior. Mas essa fera enjaulada, a ira, destrói tudo por dentro. Destrói a saúde, a paz e a comunicação com Deus e com o próximo. Ao invés disso, amados, o crente deve controlar o seu gênio, orar a Deus pedindo sabedoria e, com a ajuda do Espírito Santo, obedecer a palavra de Deus. Concluindo, ser tardio para falar, tardio para se irar, estar sempre disposto para ouvir, é sempre um excelente conselho para a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Orar é bom. Orar é falar com Deus. Então, se tem um ponto em que nós não podemos ser lerdos ou lentos, é no falar com Deus. Amém? Sede prontos para ouvir, tardios para falar, mas com Deus você pode estar pronto para falar constantemente. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por mais essa aula. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que o assunto é bem prático para o nosso dia a dia. Quem não erra, Senhor, no falar? Quem não erra, quem não se precipita? Quem é que não fala demais às vezes? Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Somos dependentes, totalmente dependentes de Ti. Que o Teu Espírito Santo venha sondar, venha pôr um guarda em nossa língua, que possamos mantê-la dentro dos nossos dentes, da nossa boca, e falar, Senhor, aquilo que for saudável, produtivo, aquilo que for para edificar a vida do outro, Pai. Ajuda-nos, porque sozinhos nós não conseguimos. Ajuda-nos a ser bons ouvintes também da Tua palavra, Senhor. Ser prontos para ouvir, não só a Tua palavra, mas ouvir a esposa, ouvir um filho, ouvir um colega do trabalho, Senhor, que às vezes quer desabafar. Pai, muitas vezes a pessoa é curada só no fato de falar, de desabafar, e muitas vezes não encontra ouvidos para ouvir, Pai. No nome de Jesus, nos ajuda, nos dá, Senhor, sabedoria e entendimento para identificar essas pessoas que precisam falar, precisam desabafar, e que possamos estar com os ouvidos abertos, Senhor, para ajudar, Senhor, para a Tua glória. E guarda-nos, Senhor, também da ira. Guarda-nos, Senhor, desse temperamento fervoroso, Senhor, que leva ao pecado, que leva à desgraça, que leva à discórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, a manter o temperamento no controle, Senhor, sermos longânimos para a honra e glória do Teu nome, pacientes, ao limite extremo, Senhor, porque precisamos de Ti. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, ajuda-nos nessa caminhada, porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Como Teu Filho Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, e precisamos de Ti, Senhor, para caminhar, para ouvir, para falar na hora certa e para não se irar. No nome de Jesus, fica conosco, abençoa o nosso domingo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.